Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alberto Veras e no nosso curso vamos estudar a adoção de crianças e adolescentes. Em nossa aula de hoje, nós examinaremos o marco histórico e assim vamos estudar toda a evolução da adoção no ordenamento jurídico. Dessa forma, vamos estudar a adoção no Código Civil Antigo de 1916, no Código Atual de 2002, mas certamente veremos que atualmente todo o procedimento da adoção se perfaz no Estatuto da Criança e do Adolescente, que vamos chamar de ECA. Na nossa aula, examinaremos alguns dispositivos internacionais e alguns princípios que norteiam a adoção, não podendo deixar de citar também a nossa Constituição Federal de 88. É importante esclarecer para vocês que em nosso curso, ao longo das nossas aulas, vamos tratar de todo o procedimento da adoção, abordando as diversas formas em nosso ordenamento jurídico. Então vamos lá. Meus amigos, a adoção é instituto antigo que nasceu muito antes da positivação do direito e que evoluiu conjuntamente com a formação da família brasileira. Atualmente, a adoção é regida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, com regulamentação dada pela Lei nº 12.010 de 2009, que é a Lei Nacional da Adoção, visando dessa forma o atendimento aos reais interesses da criança. A sua previsão legal ocorreu inicialmente com a criação do Código de Hammurabi, considerado como o primeiro ordenamento codificado que tratou de maneira expressa acerca da adoção. Naquela época, seria considerado como filho aquela criança que fosse tratada como tal, que recebesse o nome da família do adotante e que fosse ensinada uma profissão pelo pai adotivo. A adoção chegou a ser usada pelos imperadores para designar os seus sucessores. Depois, perdeu o caráter de natureza pública, limitando-se a ser uma forma de consolo para os casais estéreis. Já na Idade Média, em parte por influência da Igreja, a adoção acabou caindo em desuso. Posteriormente, foi ressuscitada na França com a edição do Código Napoleônico, que autorizava a adoção para pessoas maiores de 50 anos. Agora vamos falar um pouco sobre a Declaração de Genebra de 1924 e da Convenção Internacional sobre os Direitos da Criança. Em 1919, com base na Primeira Guerra Mundial e na Revolução Russa, tivemos uma grande necessidade de ajuda humanitária e proteção aos órfãos da guerra de forma urgente. Então tivemos na Inglaterra, através da iniciativa privada, a Associação Internacional Salve as Crianças, voltada à proteção destes órfãos, tendo sido considerada vanguarda na luta dos direitos da criança e do adolescente e que na época atuou na elaboração da Declaração de Genebra ou Carta da Liga de 1924. O certo é que a Declaração de Genebra é considerada como o primeiro documento de caráter amplo e genérico com relação às crianças. Enquanto a Convenção da OIT de 1919 protegia um pequeno grupo de pessoas, a Declaração de Genebra abrangia todas as crianças. Ocorre que a Declaração de Genebra não teve o impacto necessário ao satisfatório reconhecimento internacional dos direitos da criança, talvez até como decorrência do próprio panorama histórico que já se desenhava e do previsível fracasso da Liga das Nações. Então, somente após o término da Segunda Guerra Mundial, com a criação da ONU e a sua subsidiária específica para a criança, a UNICEF, a partir da década de 1950, foi que os países passaram a se preocupar sobre a situação da criança e do adolescente. No ano de 1959, tivemos a aprovação da Declaração Universal dos Direitos da Criança. E assim, a Convenção sobre os Direitos da Criança foi adotada pela Assembleia Geral da ONU em 20 de novembro de 89, tendo entrado em vigor em 2 de setembro de 1990. No Brasil, a adoção teve início a partir das ordenações filipinas, mas foi o Código Civil de 1916 o primeiro diploma legal brasileiro a disciplinar de forma sistematizada acerca da adoção. No Código Civil de 16, a adoção possuía caráter contratual e, dessa forma, o adotante e adotado, através de simples escritura pública, podiam acertar a adoção sem qualquer interferência do Estado para sua outorga. Em 1927, surgiu o primeiro Código de Menores do país, mas que não tratava da adoção. E esta continuou com as regras do Código Civil de 1916. Depois tivemos a Lei nº 3.133, de 57,
que atualizou a adoção e modificou alguns critérios. Os adotantes deveriam ter mais de 30 anos e não mais de 50. O adotando deveria ser 16 anos mais novo que o adotante e não 18. E os adotantes poderiam já ter filhos legítimos, legitimados ou reconhecidos. No ano de 65, tivemos a lei de número 4.655, que tratava da legitimidade adotiva. Ocorre que no ano de 79, ela foi revogada pela lei número 6.697, que foi um novo Código de Menores. Esse novo Código de Menores incorporou duas novas modalidades de adoção, a simples e a plena. A simples, voltada ao menor que se encontrava em situação irregular, um delinquente ou abandono, dependia de autorização judicial e apenas fazia uma alteração na certidão de nascimento. Na plena, rompia-se todo e qualquer vínculo com a família original. Em 1990, tivemos o Estatuto da Criança e do Adolescente, uma das mais modernas dentre as legislações voltadas ao tratamento da criança e do adolescente do mundo. Após isso, tivemos o Código Civil de 2002 e uma grande novidade foi a redução da maioridade civil para 18 anos, que, consequentemente, passou a ser tida como idade mínima para ser adotante. Também com o novo Código Civil de 2002, não existia mais a adoção celebrada entre as partes, sem a intervenção do magistrado, ou seja, só por sentença poderá constituir-se a adoção. Por fim, com a Lei nº 12.010 de 2009, a chamada Lei Nacional da Adoção, todas as adoções passaram a ser regidas pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. E ainda tivemos a Lei nº 13.509 de 2017, que alterou o ECA, o Código Civil e a CLT, para trazer novas normas incentivando e facilitando o processo de adoção. Agora vamos avançar um pouco mais e tratar do princípio da proteção integral. A nossa Constituição Federal de 88 consagrou em seus artigos 6º e 227 a doutrina da proteção integral e prioridade absoluta no ordenamento jurídico brasileiro. Também é importante que seja observado o Estatuto da Criança e do Adolescente nos artigos 1º, 3º e 4º, ao consagrar o princípio da proteção integral. Com isso, esse princípio é muito ligado ao princípio da prioridade absoluta, podendo dizer, inclusive, que um completa o outro, sempre na busca da garantia e efetividade de todos os direitos inerentes à criança e ao adolescente. A Constituição Federal ainda fixou a diretriz, em vigor ainda hoje, de supervisão do poder público nos processos de adoção, na forma da lei, inclusive nos casos de adotantes estrangeiros. Foi a primeira vez que prevaleceu na legislação nacional o interesse do menor no processo, adotando a doutrina jurídica da proteção integral. E para finalizar nossa aula de hoje, vamos examinar algumas considerações ao Estatuto da Criança e do Adolescente, que já sabemos é considerado um marco na proteção da infância e tem como base a doutrina de proteção integral, reforçando a ideia de prioridade absoluta da Constituição. No ECA, encontramos os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes. Trata-se do conjunto de normas do ordenamento jurídico brasileiro que tem como objetivo a proteção integral da criança e do adolescente, aplicando medidas e expedindo encaminhamentos para o juiz. É o marco legal e regulatório dos direitos humanos de crianças e adolescentes. No ECA, não há distinção e, assim, a adoção dos menores de 18 anos é uma só, gerando todos os efeitos da antiga adoção plena. As normas de direito civil e processual civil só devem ser aplicadas em relação às crianças e adolescentes quando houver uma lacuna, e mesmo nesses casos, quando não forem incompatíveis com seus princípios fundamentais disciplinados no ECA. De acordo com o ECA, a adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, desligando-o de qualquer vínculo com os pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. O nosso estudo no presente curso se refere à adoção e, dessa forma, temos que a mesma promove a integração da criança ou do adolescente na família do adotante, igualando sua situação à do filho natural. Bom, por hoje nós vamos ficando por aqui e para a complementação do conhecimento de vocês, não deixem de estudar o material que se encontra lá na sua área do aluno. Lá você encontra de forma mais aprofundada os temas aqui abordados. Então, bons estudos e um forte abraço.